Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, vocês teriam coragem, como esse mergulhador, nadar no meio de um monte de tubarão e ainda fazer um cafuné? Meu Deus, que medo, né? Muito embora o número de acidentes com tubarões seja bem baixos e inclusive vaca mata mais que tubarão no Brasil, ainda assim dá aquele frio na espinha, né? Aquela taquicardia básica. Mas esses carinhas aí, junto com outros exemplares, vão ser os protagonistas da nossa aula, porque é hoje, moçada, nós vamos falar sobre os condrictes, ou também chamados de peixes cartilaginosos, olha aí! Então o próprio nome, condro, vem de cartilagem, icti vem de peixes, por isso, peixes cartilaginosos. E esses peixes cartilaginosos são os nossos primeiros gnastomados. Ai, não lembro, o que é isso? Então, gnastomados seriam aqueles animais que vão apresentar mandíbula, que vão apresentar maxila. E dá pra ver, né, claramente com essa baita boca do tubarão, que eles apresentam mandíbula, que eles apresentam maxila. Diferente lá dos agnatos que a gente viu na aula passada, que até o nome já fala, né? Não, gnato, mandíbula, maxila, eles não apresentavam. Então, a partir de agora, de peixe cartilaginoso pra frente, nós vamos ter animais que são mandibulados, que são gnastomados, ou seja, apresentam mandíbula, maxila. Beleza? E quem faz parte desse grupo, Então aqui não podíamos deixar de trazer o tubarão, né, que é a estrelinha, mas temos também conhecidos nesse grupo que seriam as arraias. Então, vista aqui da posição dorsal dela e aqui na posição ventral, e o que é mais diferentão, esquisitão, é esse peixinho aqui que é chamado de quimera. Então, esses animais, eles apresentam algumas características que são comuns. Primeiro, a Pro já falou. Eles apresentam mandíbula, sendo que essa mandíbula ela é formada a partir dos primeiros arcos branquiais, que são estruturas que sustentam as brânquias. Além disso, como o próprio nome já diz, eles apresentam um esqueleto cartilaginoso. Lembram lá? Condro, cartilagem, icti, peixe. Peixe cartilaginoso quer dizer que o esqueleto ele é cartilaginoso. Já vimos que, desde lá de agnatos, eles eram craniados. Então, de agnatos para frente, vamos ter animais que são craniados, que apresentam crânio. E olha aí, nós temos uma super, mega, hiper coluna vertebral, toda formadinha, toda perfeitinha. Diferente do que a gente viu lá nos agnatos, que a feiticeira não tinha nem rudimento de vértebras e a lampreia, ela possuía rudimento de vértebras sobre a notocorda. Agora, formadinha perfeitinha, coluna vertebral mesmo, nós vamos ter aqui a partir de peixes cartilaginosos. Uma outra estrutura que é que é novo em relação aos agnatos, é que lá eles tinham apenas nadadeiras ímpares e eram pouco desenvolvidas. Aqui nós já vamos ter a presença de nadadeiras pares, o que é joia, hein, para os tubarões, para as arraias, para esses peixinhos aí, já que ela vai promover uma maior estabilidade e também aumenta a velocidade do nado. Então, olha só que bacana, troféu joinha para essa nadadeira par. Os condrictes, eles podem ser divididos em dois grupos. O grupo dos holocéfali, que a gente vai ver bem rapidamente, e o grupo dos elasmobranqui, que aí tem aqueles animais que a gente já tem mais contato, que quem não viu pessoalmente, pelo menos em foto, em filme, já viu ou ouviu falar, que seria representado pelos tubarões e pelas arraias, ou raias. Então, a gente vai ver rapidamente o primeiro grupo para vocês terem ideia de como são esses peixinhos do grupo holocéfali. Vamos lá? Então, aqui a gente tem o representante desse grupo, que é a quimera. Então, esse peixe todo diferentão, ele vive em águas oceânicas frias, ele apresenta as brânquias protegidas por uma membrana e alguns autores, inclusive, chamam essa membrana de opérculo membranoso, embora opérculo mesmo,
a gente vai ver lá em peixes ósseos. Eles não possuem escamas, apresentam uma cauda alongada e flexível e olhos grandes. Então esse peixe é bem diferente, né? Mas era só mais para vocês terem uma ideia que existe e como que é essa quimera. Porque os queridinhos de vestibular, de processo seletivo estão aqui nesse grupo, nos elasmobrânquios, que aí a gente tem como representante o tubarão e as raias. Olha só esse tubarão, moçada. Tudo de bom, né? Então a gente consegue perceber que no tubarão, ele diferente ali do holocéfale, a gente consegue visualizar essas fendas branquiais. Olha só, bem certinho. E esses elasmobranqui, eles apresentam de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Essas fendas não estão protegidas por um opérculo, como vai acontecer lá com os peixes ósseos. E aí, moçada, olhando para esse tubarão, se eu der um super zoom, a gente vai perceber que ele vai ter o corpo todo coberto por escamas. Escamas denominadas de placoides. Importante isso porque é típica desse grupo. Então, essas escamas placoides, elas têm origem dermoepidérmicas e olha só, elas têm a constituição semelhante ao nossos dentes. Acredita nisso, moçada? Então, pegando uma escama, a gente vai perceber que ela tem um espinho voltado para trás. Então, cada escama ela tem um espinho voltado para trás. A parte externa é de origem epidérmica e ela é constituída pelo esmalte. Enquanto que a parte interna ela é de origem dérmica e ela é constituída pela dentina, que fica em volta de um canal central denominado de polpa. Essas escamas fazem com que a pele do peixe fique bem resistente, mas flexível, o que facilita o fluxo de água por todo o corpício dele, pela superfície corporal, facilitando com isso o nado. E essas escamas, à medida que o animal vai crescendo, elas vão ser continuamente substituídas. E essas escamas, elas são tão importantes que, inclusive, os cientistas resolveram explorar um pouquinho mais. Eles perceberam que poderia utilizar o modelo da escama do tubarão, desses peixes elasmobranqui, para produzir outros materiais. E foi isso que eles fizeram. Eles acabaram pegando o modelo da escama do tubarão para utilizar num projeto para melhorar a aerodinâmica dos aviões, drones e turbinas eólicas. Olha que bacana! Super legal essa escama, né, moçada? Como a gente pode perceber, o tubarão, ele é um peixe que é totalmente hidrodinâmico, né? Ele vai ter o corpo fusiforme, ele tem a extremidade anterior arredondada, tudo para ajudar a natação dele. Mas aliado a isso, tem as nadadeiras. Ele vai apresentar 2 nadadeiras dorsais, 2 pares de nadadeiras ventrais. Essa primeira seria a nadadeira peitoral e esse segundo par, as nadadeiras pélvicas, além de uma nadadeira caudal super top, que ela é assimétrica e denominada de heterocerca. Diferente do que vocês vão ver lá nos peixes ósseos, que é homocerca, ela é simétrica. Então, tudo no tubarão é próprio para natação. Então, essas nadadeiras, pares, a nadadeira caudal, que aumenta a propulsão, impulsiona o animal. Além de ter essas escamas, o corpo revestido por essas escamas placoides, que vão facilitar o fluxo de água, auxiliando a natação, e musculaturas poderosas, faz com que esse animal seja um exímio nadador, bem bacana para ele. Com relação às raias, elas são um pouquinho diferentes dos tubarões, né? Elas vão apresentar um formato do corpo que ele é achatado dorso ventral, ele não é fusiforme como acontece lá nos tubarões. Pode ter tamanhos variados, olha que enorme essa raia. E a própria nadadeira, ela também é diferente quando comparado com o tubarão. Então, a gente vai ter uma expansão dessa nadadeira, que é chamada de nadadeira peitoral. E aqui, logo em seguida, nós temos a nadadeira pélvica. Em cima, na porção dorsal,
a gente vai ter os olhos e logo atrás dos olhos tem uma abertura que é chamada de espiráculo, que comunica a faringe ao meio externo. Então tá bem aqui atrás o espiráculo. Vai ter também a nadadeira dorsal, a nadadeira caudal, aqui ó, como acontece lá com os tubarões. Essa estrutura aqui é chamada de clasper. Vai ter também no macho tubarão, que seria uma estrutura copulatória, que a gente vai ver logo em seguida. Virando de ponta cabeça a raia, então olhando para a porção ventral, a gente vai observar essas fendas branquiais, diferente dos tubarões, que a gente logo vai ver a foto. Além de ter a boca ventral, beleza? Algumas arraias, elas podem apresentar espinhos serrilhados ou com veneno. E aí, acidente com esses espinhos não é brinquedo não. Então aqui tem uma pessoa que teve um encontro não muito agradável com a arraia e acabou lesionando o pé. Essa foto aqui é uma imagem após tratamento com antibiótico, mas mesmo assim mostra bem necrosado, porque as lesões causadas por esses espinhos acabam demorando muito para cicatrizar. Ainda existem algumas espécies de arraias que elas apresentam órgãos elétricos, que seriam essas estruturas em forma de rim, que emitem descargas elétricas. Senhor, né? Tanto que essa arraia, ela é conhecida popularmente como treme-treme. Já dá para imaginar o porquê, né? Bens a Deus. Continuando. Então aqui a gente tem o tubarão. A gente consegue perceber algumas diferenças com relação às arraias. O olho, por exemplo, ele é lateral, diferente do que acontecia lá com as arraias, que ele era dorsal. Então é um olho que não tem pálpebras e logo atrás tem o espiráculo, que é aquele orifício que vai comunicar a faringe com o meio externo. Temos aqui as narinas, que tem fundo cego, então ela não tem função na respiração. E olha aqui embaixo, galera, olha a super boca do tubarão, que medo! Também é uma boca ventral, assim como acontece lá com as arraias. Tem várias fileiras de dentinhos assim, né, que dá aquele arrepio, aquele frio na barriga. Esses dentinhos, eles são escamas placoides diferenciadas e possui várias fileiras, porque esses dentes de fora, que são os funcionais, à medida que eles vão caindo, seja porque ficou preso na presa, os de trás vão repor os da frente. Então ele nunca vai ficar banguela, diferente da gente, né, moçada? A gente tem lá dentição de leite, caiu, vem o permanente, e aí lascou, se cair de novo, vai ficar banguelo, é implante na seta. Não tem outro jeito, não tem como ter um outro dentinho para repor o que foi perdido. E quando ele vai se alimentar da presa, ele vai dar aquele golpe, né, aquela mordida, ele faz uma projeção da mandíbula e aí, meu amigo, lascou, tchau, tchau, presa. Ele é o predador dos mares. Tudo em seu corpo faz com que ele seja um exímio predador. Já que a gente falou que ele é predador, vamos falar um pouquinho da alimentação. Então, esses peixes elasmobrânquios, eles são carnívoros, né? Então, eles podem se alimentar de peixes maiores, podem se alimentar de foca. Eles estão ali no banquete, né? Ali no meio do cardume vai ter vários peixinhos que vão servir de picanha para ele. Mas temos também aqueles que são filtradores, eles se alimentam de plâncton. As raias, ela vai ter a boca voltada lá para o substrato, onde ela vai conseguir o seu alimento, que em geral são pequenos crustáceos. Então a gente está falando de alimentação, tudo a ver com o sistema digestório. Então esse sistema digestório ele é completo, como a gente já viu. Ele começa numa boca, mas ele termina numa cloaca, então numa abertura cloacal. Então o alimento ele passa pela boca, vai para a faringe, esôfago, chega no estômago onde começa a digestão e aí vai para o intestino. E aí o intestino ele apresenta uma dobra em forma de espiral, que é denominada de válvula espiral, que está presente aqui nesses peixes e que não é encontrado lá nos peixes ósseos. Essa válvula é mega importante, super bacana para eles,
porque vai retardar a passagem do alimento. Então ela tem que ficar lá, o alimento passando, diferente se não tivesse nada, que ia passar rapidinho. Mas como tem essa válvula, ele vai lá passando, retardando essa passagem e de quebra aumenta a superfície de absorção dos nutrientes. Então é legal, show de bola. Os restos que não vão ser utilizados, que não vão ser absorvidos, vão sair por essa abertura cloacal. Lembrando que a cloaca é uma câmara onde vão desembocar, além do intestino, condutos do reprodutor e também do urinário. Então é comum a esses 3 sistemas, beleza? Além disso, moçada, eles apresentam glândulas anexas, como por exemplo aqui o fígado e também o pâncreas. Esses peixes, eles não possuem a bexiga natatória, que é uma vesícula gasosa presente lá nos peixes ósseos, que tem a função na flutuação. Então aqui, para eles conseguirem flutuar, para ficar na profundidade desejada, vai depender de teores de concentrações de óleos presentes aqui no fígado. Então uma alta concentração de óleo faz com que esses peixes fiquem menos densos e com isso eles conseguem flutuar, sem ter que ficar lá nadando o tempo todo sem parar. Não vai ficar uma judiaeira, né? Ia ter que comer muito mais do que eles comem para poder manter a energia necessária para tanta mobilidade. Beleza? Então, aqui a gente percebe a presença das narinas, que como a Pro falou, elas apresentam fundo cego e não tem função na respiração, mas é um órgão bem importante, funciona como um órgão sensorial. Então eles apresentam um olfato mega hiper desenvolvido, conseguem sentir o odor a quilômetros de distância, porque eles apresentam quimiorreceptores aqui nessas narinas. Mas se as narinas elas não têm a ver com a respiração, como é que acontece a respiração nesses animais? Então, como a gente já falou, eles vão respirar por brânquias. Eles vão ter de 5 a 7 pares de fendas branquiais, com brânquias ricamente vascularizadas. Então, a água entra pela boca, faringe, banha as brânquias, onde acontecem as trocas gasosas entre a água do mar e o sangue. Logo depois, essa água sai das fendas branquiais, vai lá para o ambiente. E agora, o sangue que está rico em oxigênio, lembrando que nesse sangue, dentro das hemácias, vai ter a hemoglobina, pigmento respiratório. Então, essa hemoglobina vai carregar esse oxigênio por todo o corpício do animal. Então, aqui a gente tem um videozinho que mostra um tubarão nadando, né, pra gente ver. E olha só que lindo que ele é, moçada! Chegando perto dessa gaiola. Ai, olha, é muita coragem, né? Acho que eu não tenho coragem nem de ficar dentro da gaiola. Então, aqui mostrando as fendas branquiais, a água entra pela boca, faringe, banha as brânquias, ocorre as trocas, e aí o sangue fica oxigenado para ir para todo o corpício. Então, ali mostrando a boca ventral, olhos laterais, a narina de fundo cego, nadadeira dorsal, as nadadeiras pares ventrais ali, peitoral e pélvica. Olha o dente desse bicho, gente. Olha só a abertura que ele tem, né? Então, nossa senhora, é um animal maravilhoso. Olha, um super predador do mar. Com relação ao sistema circulatório, a gente já viu que é um sistema circulatório fechado, porque o sangue ele vai circular apenas no interior de vasos sanguíneos. E é simples porque passa uma única vez aqui pelo coração. Cadê você, cursor? Lembrando que o sangue que vai passar aqui pelo coração é um sangue rico em dióxido de carbono, que a gente chama de sangue venoso. Esse coração ele é ventral e ele apresenta 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. Então, o sangue que está percorrendo aqui, que é venoso, passa pelo átrio, vai aqui para o ventrículo. O ventrículo ele contrai e impulsiona o sangue
para as brânquias, aonde acontecem as trocas gasosas. Então, esse sangue que era rico em dióxido de carbono passa a se tornar rico em oxigênio, e a gente vai chamar de arterial. Esse sangue arterial ele vai percorrendo todo o corpício dele, mas à medida que ele vai passando pelas células do corpo, vai ocorrendo as trocas, então esse sangue que estava rico em oxigênio, ele começa a ficar rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. E aí passa pelo coração, rico em dióxido de carbono, passa então como sangue venoso, contrai ventrículo, vai para as brânquias, torna arterial e começa tudo novamente. Então, pessoal, o sangue ele só passa venoso no coração, ocorre a trocas gasosas lá nas brânquias, vai distribuir o oxigênio por todo o corpo, só que à medida que vai distribuindo, acaba pegando o dióxido de carbono, torna-se novamente venoso e fica nesse ciclo sem fim. Com relação à excreção, esses animais eles apresentam rins mesonéfros que vão filtrar o líquido celomático, o sangue e vão excretar ureia. Diferente do que acontece lá com os peixes ósseos, que vocês vão ver, que eles vão excretar amônia. Bom, agora pensa comigo, galera. Tubarão vive lá na água do mar. A água do mar, ela tem uma alta concentração de soluto. E aí a gente já começa a pensar, né? Se tem uma alta concentração de soluto no ambiente externo, é hipertônico em relação ao ambiente interno. Qual que seria a tendência? A tendência da água seria sair de dentro do corpício dele para fora, para tentar equilibrar as concentrações. E aí, o que ia acontecer? Ele ia murchar, ficar basicamente uma uva passa. Mas será que isso acontece? A gente já viu algum tubarão assim? Uva passa? Não, né? Porque eles têm um mecanismo de controle osmótico. Eles fazem uma osmorregulação. Olha que bacana! Pois é, moçada. Então, o tubarão, ele consegue tolerar altas concentrações de ureia em seu sangue, um fenômeno chamado de uremia fisiológica. E isso para ele é show de bola, é bacana, porque essa alta concentração de ureia no seu plasma sanguíneo faz com que ele se torne relativamente isotônico em relação ao meio externo, em relação à água do mar. E aí ele não precisa mais ficar uma uva passa, porque essa água ela não vai sair por osmose para tentar equilibrar as concentrações, já que eles estão relativamente iguais a essas concentrações. Além disso, o tubarão ele não ingere água, beleza? Então o tubarão ele não perde água para o meio, porque ele vai armazenar, ele consegue tolerar altas concentrações de ureia em seu sangue, fazendo com que, dessa forma, ele fique isotônico em relação ao meio. Belezinha? Com relação ao sistema nervoso, a gente já viu que é um sistema nervoso dorsal, apresenta um encéfalo desenvolvido, medula, forma o sistema nervoso central, tem também um sistema nervoso periférico, formado por gânglios, por nervos, mas eles apresentam também um baita de um sistema sensorial, é isso aí. Eles vão ter um olfato bem desenvolvido, visão bem desenvolvido e estruturas para se orientar no meio que eles vivem. Então a gente já inclusive começou a falar das narinas, né, que não tem a ver com a respiração, mas está relacionado com o sensorial. Porque lá dentro dessa narina de fundo cego vão ter quimiorreceptores que conseguem perceber o odor a quilômetros de distância. É isso aí. Além de um olfato bem desenvolvido e de visão, eles também vão ter uma estrutura que vai permitir que ele consiga se orientar no espaço em que ele vive, porque ela consegue captar vibrações que acontecem na água. São elas, que aí inclusive a gente já viu na aula anterior, a linha lateral. Então a linha lateral são essas linhas que percorrem todo o corpício dele em ambos os lados. Se eu der um zoom na linha lateral, a gente vai perceber que é formado por um monte de poros em
cada poro a gente vai ter um mecanorreceptor, uma célula sensitiva. Então, quando acontece alguma alteração de pressão na água, uma presa se movimenta, algo se movimenta, vai estimular essas células sensoriais e ele consegue perceber que ocorreu uma vibração, uma modificação no ambiente ao seu redor. Então, é bem bacana para ele conseguir se orientar, inclusive para capturar a sua presa. E além dessa linha lateral, eles vão apresentar aqui na região da cabeça as ampolas de Lorenzini, que são eletroreceptores. Então, eles conseguem captar correntes elétricas geradas pelos músculos de outros animais, e inclusive o batimento cardíaco. Pensa, é uma máquina esse tubarão, né? Show de bola para ele. E aí, para finalizar, momento romance, a reprodução. Então, eles são dioicos, apresentam então o macho e a fêmea, tem dimorfismo sexual. O macho ele vai apresentar essa estrutura copulatória que é chamada de clasper. Então, aqui mostrando a cópula, né? A fêmea aqui, o macho. Mostrando então a fêmea e aqui essa estrutura copulatória que vai introduzir os gametas aqui na cloaca da fêmea. E eles podem ser ovíparos, em que o ovo ele é depositado no meio externo e ali vai nutrir o embrião até que ecloda e nasce o nenezinho tubarão, por exemplo. É um desenvolvimento direto. Temos as espécies que são ovovivíparas, que o ovo ele é armazenado dentro do organismo materno. E aí lá no finalzinho eclode e nasce o filhotinho. E nós temos também aqueles que são, e é a minoria, isso galera, aquelas que são vivíparas, em que o embrião ele vai se nutrir do organismo materno. Belezinha? Então vamos lá, prova real. Momento recapituleba. A Pro trouxe algumas perguntinhas para a gente rever alguns tópicos estudados no decorrer dessa aula. Então vamos à nossa primeira perguntinha. Todas as características descritas a seguir estão presentes em tubarões, exceto... Então lá, primeiro, esqueleto constituído por cartilagem? Claro, né, moçada? Tubarão, peixe cartilaginoso, esqueleto também de cartilagem. Brânquias expostas. Então, a gente consegue perceber claramente aqui a presença das fendas branquiais. Então, realmente, as brânquias estão expostas. Presença de opérculo. Não, opérculo vocês vão ver lá nos peixes ósseos. Aqui, olha só, tá sem opérculo. Tá só lá mostrando as fendinhas todas expostas. Então, não tem esse... É como se fosse uma portinha que vai ficar sobre as brânquias. Boca na região ventral, sim, característico, né? A boca dele está na posição ventral, diferente lá dos ossos que vai estar numa posição terminal anterior. Ausência da bexiga natatória. Realmente eles não têm a bexiga natatória, que seria aquela vesícula gasosa que os peixes ósseos têm para poder flutuar. Aqui, para eles fazerem com que consigam flutuar, se manter lá na coluna de água, na profundidade que eles querem, eles vão depender das concentrações de óleo presente lá no fígado. Lembrando que altas concentrações de óleo vai fazer com que a densidade seja menor e ele consiga flutuar na água, sem ter que ficar nadando eternamente e precisando de muita energia, né? Senão ele ia ter que predar mais ainda. Então, a única alternativa que está errada é essa daqui. Presença do opérculo. O tubarão não tem opérculo. Segunda perguntinha. Os tubarões são animais condrictes que pertencem ao grupo Elasmobranchi. Todas as características abaixo são observadas em tubarões, exceto... Então, vamos lá. Primeiro, eles são animais ureotélicos. Que é isso? Ureotélico. Ureo, lembra? Ureia. Então, eles são animais que excretam ureia? Sim! Então, lembrando que esse produto de excreção, a ureia,
é bem importante, na verdade, para os tubarões, porque como eles vivem lá num ambiente de água salgada, com uma grande concentração de soluto, e era então para ser hipertônico em relação ao meio interno, eles vão utilizar essa concentração de ureia no sangue para uma osmorregulação, para fazer com que o seu plasma ele seja relativamente isotônico em relação ao meio em que eles vivem. Então, realmente, ele é um animal ureotélico, diferente lá dos osteíctes, que são amoniotélicos. Eles liberam amônia como resíduo nitrogenado. Segundo, o olfato, ele é muito desenvolvido. Sim, né? Nem precisava estudar, né? A gente já vê direto nos filmes que o tubarão consegue sentir o cheiro a quilômetros de distância. E realmente ele tem um olfato bem desenvolvido. As narinas, elas terminam em um fundo cego, sem comunicação com a faringe. Perfeito, realmente, as narinas elas têm um fundo cego, elas não têm a ver com a respiração, e sim como um órgão sensorial, porque lá dentro das narinas vão apresentar quimiorreceptores que fazem com que eles consigam sentir o odor a muitos quilômetros de distância. Então, perfeitinha, show de bola. Eles são endotérmicos. Eles conseguem manter a temperatura corporal interna independente da temperatura do meio? Não, né, moçada? Eles são ectotérmicos. A temperatura varia conforme o ambiente. Endotérmico seria apenas aves e mamíferos. Então, essa daqui é que está errada. Mas vamos ver a próxima só para a gente ter certeza que não tem mais nenhuma errada. Apresentam dimorfismo sexual? Sim, né? Olha aqui o clasper do macho, que é a estrutura copulatória, que vai levar o gameta masculino à cloaca da fêmea. Então, eles têm, sim, o dimorfismo sexual. A gente consegue identificar quem que é o macho e quem que é a fêmea. Ou seja, a alternativa correta é a D. Próxima. Esporadicamente, a imprensa divulga acidentes de banhistas atacados por tubarões. Alguns especialistas supõem que estejam relacionados com a destruição de ambientes naturais, principalmente manguezais, que esses animais utilizariam para a reprodução e obtenção de alimentos. A procura por outros locais onde possam conseguir esses recursos promove o encontro com os banhistas, provocando acidentes, embora o número de acidentes com tubarões seja bem reduzido. Com os conhecimentos sobre o sistema sensorial dos tubarões, identifique a estrutura que eles podem utilizar para localizar as suas presas. Ampolas de Lorenzini? Sim, né? Lembra, essas ampolas são eletroreceptores, que eles conseguem identificar correntes elétricas geradas pela musculatura dos animais à sua volta. Então, certinho. Válvula espiral? Não, né? A válvula espiral seria aquela dobradura lá no intestino que faz com que haja um retardo na passagem do alimento, aumentando ainda a superfície de absorção dos nutrientes. Então, não, essa não é para captura e localização da presa. É lá do sistema digestório. Então, essa não. Linha lateral. Sim, super! Lembram? A linha lateral, ela apresenta mecanorreceptores que faz com que o animal consiga perceber vibrações na água. Bem legal para ele, consegue se orientar e saber como que está o meio à sua volta. E narinas é o que há para eles, né? Lembram? As narinas, fundo cego com quimiorreceptores, fazem com que eles consigam ter um super olfato, consigam identificar o odor a quilômetros de distância. Então, corretas seriam a 1, a 3 e a 4. Alternativa E. Última. Observe as duas figuras. Então, com relação a essas figuras, é para a gente analisar essas proposições. Primeiro, na figura 1, pode-se observar um peixe da classe Chondrichthyes, animal que apresenta esqueleto cartilaginoso. E na figura 2, um representante da classe Osteite, que é um animal de esqueleto ósseo.
Não, né? Só de olhar a morfologia eu já sei que está errada. Então, olha lá. O peixe cartilaginoso, o tubarão, ele apresenta a boca ventral. Ele apresenta a nadadeira heterocerca. Enquanto que nós temos aqui uma boca terminal, uma nadadeira, então olha só, é igualzinha. E aqui ele vai apresentar as brânquias protegidas por esse opérculo. Aqui as fendas branquiais estão expostas. Então a 1 errada, no. Segunda, a linha lateral é um órgão exclusivo dos peixes ósseos e tem por função detectar vibrações na água. Não, né, moçada? A linha lateral, ela é um órgão dos peixes. Seja ele lá os agnatos, lampreia, a feiticeira, seja ele um peixe cartilaginoso ou então um peixe ósseo. Então, é uma estrutura dos peixes. Terceiro, as brânquias dos peixes condrictis encontram-se protegidas por um opérculo. Não, né? Quem vai estar protegido por um opérculo é aqui, nos peixes ósseos. 4. Os peixes ósseos flutuam na água graças à presença de uma estrutura denominada bexiga natatória. Isso aí. Como a gente já viu, os peixes cartilaginosos, eles não têm a bexiga natatória, que é uma vesícula gasosa que está presente nesses peixinhos aqui, ósseos, que serve para flutuação. Então, para eles, beleza, certinho. Lembrando que, para que os peixes cartilaginosos, para que o tubarão ele consiga flutuar, tem lá óleos presentes no fígado e a concentração desse óleo é que vai fazer com que ele consiga flutuar, porque ele vai se tornar menos denso. Última proposição. Os peixes cartilaginosos apresentam a boca localizada na posição ventral. Legal! Enquanto que os peixes ósseos na posição anterior. Perfeita, show de bola. Belezinha? Tranquilo? Bom, moçada, por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!